Perfeito, pessoal. É incrível como que Deus ele fala com a gente. Agora há pouco eu até estava meditando novamente, né? Mais uma madrugada que eu estava meditando nessa palavra no livro de Isaías 55, a partir do versículo 8. Olha só que coisa interessante, pessoal, que Deus ele me deu uma, uma orientação muito grande, ó. Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja que coisa interessante. Deus, ele nos mostra, ele nos revela que o pensamento dele está numa outra perspectiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Por que que às vezes, quando um casal está em atrito, está em conflito, não consegue se entender em hipótese alguma, e às vezes eles chegam para pedir uma orientação, um conselho de uma pessoa de fora, e muitas das vezes essa pessoa acaba falando algo, encontrando uma solução que aquele casal estava, é como se estivesse diante deles e eles não estavam conseguindo enxergar. Por quê? Porque aquela pessoa está olhando de uma outra perspectiva, ela está olhando de fora. Já o casal estava inserido, estava imerso naquela situação, naquele problema, e eles não estavam conseguindo enxergar o que estava bem diante dos olhos deles. Assim é o nosso Deus, meus amigos. Ele enxerga coisas que a gente não consegue ver. Por quê? Porque o nosso pensamento ele está, ele está imerso, né, na nossa insignificância, na nossa pequenez, nas nossas preocupações, nos nossos medos. Nós estamos inseridos numa condição, num contexto que não nos permite ver muitas coisas que às vezes está diante de nós, mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua grandeza e majestade, ele consegue ver exatamente tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos para que tenhamos uma vida aqui neste mundo, né, abençoada e plena, e também no porvir, né, a nossa vida eterna. Partindo desse princípio, a gente consegue identificar, né, assim, de uma forma geral, o que que Jesus espera de nós, o que que o Senhor Jesus deseja de cada um de nós. A gente lendo, meditando na palavra de Deus, não apenas com passagens específicas, passagens isoladas, mas de um contexto mais amplo. Por exemplo, você pega, eu não vou ler aqui tudo para a gente não, para o vídeo não ficar muito extenso, mas se você pegar os ensinamentos do Senhor Jesus, as parábolas que ele contou e as cartas às igrejas do Apocalipse, você vai conseguir identificar exatamente o que o Senhor Jesus espera encontrar no dia em que ele voltar para buscar a sua igreja neste mundo, né? A gente consegue identificar que ele deseja encontrar a gente vivendo pela fé,
mas não é somente uma fé, mas uma fé atuante, ativa, uma fé prática, uma fé, sabe, que não está inerte, uma fé que não está parada, mas uma fé que está atuante, uma fé ativa e ao mesmo tempo passiva. Passiva no sentido de quê? No sentido de evitar praticar o pecado, praticar as coisas erradas, praticar as coisas que nos ferem e ferem o nosso irmão, o nosso próximo. E uma fé ativa no sentido de estar sempre, sabe, praticando aquilo que Jesus ensinou e procurando transmitir, passar isso para as outras, para as demais pessoas que ainda não conhecem, né? Ou até mesmo aquelas que estão sofrendo, gemendo, procurar levar o evangelho até estas pessoas. É assim que Jesus deseja encontrar a gente, vivendo dessa forma, sabe? Não preocupado, sabe, com a sua própria vida, com o seu próprio bem-estar aqui nesse mundo, né? Porque as coisas deste mundo são passageiras e a nossa mente, né, não deve permanecer, não deve ficar, sabe, aprisionadas ou limitadas às coisas dessa vida. Mas os nossos pensamentos, a nossa mente tem que estar nas coisas lá do alto, porque só assim você vai encontrar a verdadeira paz, paz de espírito, para que você consiga enfrentar as lutas que tiver que enfrentar sem, sabe, sem receio, sem medo, entendeu? E com fé, com perseverança, com força. E assim você vai conseguir vencer tudo, tudo, absolutamente tudo que se levantar contra você. Amém? Então eu vou ficando por aqui, tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado e que você tenha encontrado esse mesmo discernimento que Deus acabou de me dar, tá bom? Que Deus abençoe a todos.